Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Gente, estou fazendo manutenção aqui no receptor de TV digital. Tá vendo que ele tá na minha mão aqui? Tá aberto. Já tá bom, já tá funcionando, já corrigiu o defeito. É esse modelinho aí, ó, ISDB terrestrial, tá bom? Eu até pensava que esse troço era mais barato, achei caro pela simplicidade do circuito. Então tá aqui o modelinho dele, tá vendo? É igualzinho a esse mesmo aqui, tá? Ele tava sem funcionar absurdamente, não ligava, não dava sinal de nada, tá bom? Eu vou fazer para você qual foi a análise do circuito que foi feita aqui, tá bom? Então ele é alimentado por uma fonte de 5 volts, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês: toma cuidado, que basicamente você tem a fonte de 5 e a fonte de 12 em diversos equipamentos. Não é porque o conector é igual que a fonte é igual. Vocês tomam muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Porque você olha o conector e fala, esse conector é igual, aí você vai ligar. Não, você olha a etiquetinha. Na etiquetinha do aparelho que você está usando vai estar escrito lá 5 volts ou 12 volts ou outra tensão. Você tem que observar isso. Mas vamos falar efetivamente do que era o defeito. É um defeito sem custo nenhum a nível de troca de componente. Não se trocou absolutamente nada para reparar o equipamento. Da ordem de entre 15 e 18, em alguns casos, 20% dos equipamentos eletrônicos que você repara, você basicamente não troca componente nenhum. Olha, professor, mas como é que vai consertar? Vou explicar para vocês, tá? Basicamente, você não troca componente nenhum, transistor, resistor, você não troca absolutamente nada. Como foi o caso desse equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui para poder exemplificar para vocês. Eu não sou muito bom em desenho, mas o que vai valer é a didática. Então, esse conector aqui, primeiro passo que eu fiz, saber se os 5 volts estava chegando aqui. Beleza? Se os 5 volts, ele chegava aqui no conector, tá? Então, eu percebi que os 5 volts estavam chegando aqui, ou seja, eu medi a fonte com o multímetro e os 5 volts estavam chegando aqui, o negativo e o positivo de 5 volts, tá? A partir de agora eu vou desenhar vermelho como sendo positivo e preto como sendo o negativo, tá bom? Então vamos falar primeiro do primeiro nós vamos falar do negativo. Qual é o caminho que o negativo chegava? O conector ao redor dele, a parte de fora, aquela parte de metal, ela está ligada no negativo, que ele vem em 2 pontos, tá bom? Ele vem aqui e ele vem aqui, tá bom? Toda essa área verde aqui em volta, toda essa área aqui, inclusive aqui é negativo, onde entra o parafuso. Então toda essa parte verde aqui, na verdade, o que é essa parte verde? É a PCB, que não é PCI, tá bom? PCB. Aqui embaixo tem o cobre e esse verdinho é um verniz isolante. Então, o negativo está aqui e o negativo está aqui, tá bom? Vocês vão observar que o caminho que ele tem que fazer, ele vai chegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o negativo está aqui. Se você mediu o negativo aqui, ele tem que chegar aqui, tá bom? Aonde que está o positivo? Vou mostrar para vocês aonde está o positivo. O positivo está aqui. Então ele vem lá do conector e ele chega aqui. Aqui está o positivo de 5 volts, tá bom? Observa aqui que você tem o negativo vindo aqui, o negativo está aqui e aqui tem um positivo. Se você pegar o multímetro e medir o pino da fonte, tem que dar os 5 volts,
Se você medir aqui para cá, tem que dar os 5 volts, tá bom? Então, medindo aqui, tem que dar os 5 volts, porque o conector pode estar com defeito, o que não era o caso. Agora, o mais incrível mesmo é que você observando esse ponto e esse ponto, esse positivo ele tinha que chegar aqui. Ele não chegava. Você media 5 volts aqui, mas ele não chegava aqui, que é um cabinho parecido com um cabo flat, que não é cabo flex, tá bom? Um cabinho flat, que esse branquinho aqui que alimenta a placa. Então, qual era o defeito? Os 5 volts que estão aqui não chegavam aqui no conector para alimentar o circuito. Eu observei, tirei foto, ampliei, não cheguei a olhar com o microscópio, porque eu não estava com ele na mão na hora, mas visualmente eu não conseguia ver trilha partida, placa quebrada, não vi nada disso. Simplesmente os 5 volts estavam aqui, tá bom? Nesse pino aqui, e não chegavam aqui, tá? Eu peguei o ferro de solda, refiz essa solda, mesmo assim esses 5 volts não chegavam aqui. Incrível isso. O que eu fiz? Eu fiz um pouquinho de solda a mais aqui, um pouquinho de solda a mais aqui, e fiz essa solda rolar para cá, unindo esses dois pontos aqui. Fiz uma trilha, como se fosse uma trilha de solda. Nesse exato momento, o equipamento ligou, vocês estão vendo aqui, ó, ele está ligadinho, tá? E voltou a funcionar. Então, o que era o defeito? O defeito era a desconexão elétrica entre esse pino e esse pino, que na verdade esse pino é esse conectorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Esse conectorzinho aqui, esse cabo flat, que não é cabo flex, tá bom? Então, era somente isso. Então, não houve necessidade de trocar nenhum componente. A única situação que foi feita foi fazer o que? Uma trilhazinha de solda, com a própria solda, tá bom? Então, isso corrigiu o defeito, tá? Há poucos dias alguém falou comigo que quando o Sebrae visita uma loja de eletrônica, eles não se conformam de saber que nós, profissionais de eletrônica, não baseamos o nosso orçamento em cima da troca do componente, do preço do componente. Isso não tem como ser feito, não vai dar uma base. Se nós formos fazer isso, a gente vai ter uma lucratividade maior que da Betina. Porque, por exemplo, você troca um componente de R$1 e cobra R$200 no conserto. Aí é um absurdo. Não, não é absurdo, é o preço. Porque, na verdade, o nosso orçamento não é baseado em cima da troca do componente, é baseado em cima da quantidade de horas que você trabalha ali. Tá bom? Então, esse componente, esse equipamento, ele custa R$85, R$94, R$100. Vamos estabelecer como R$100 o preço dele. A pessoa teria a opção de comprar um novo pagando 100 ou pagar R$50 para consertar. Aonde eu tive menos de 15 minutos de trabalho. Então você nunca deve cobrar menos que 15 minutos de trabalho. Tá bom? Nunca deve cobrar. Então, se você faz esse reparo aqui e cobra R$50, a pessoa vai pagar a metade do preço de um equipamento novo. Para ela é vantagem. Então você deve fazer essa base, calcular o seu orçamento em cima da hora técnica, não em cima do componente, porque componente por componente eu não troquei nada, tá? Eu não troquei nada. Foi só um pinguinho de solda. Ah, você vai cobrar R$50 por um pingo de solda. Não, filho, não é o pingo de solda. E a gente pode até contar uma história antiga. Diz que um navio foi construído, um navio super moderno, todo computadorizado, tecnológico. E no dia da inauguração desse navio,
Simplesmente o comandante, quando apertou o botão de ligar o motor não ligou. Não ligou. Ele apertou, não ligou. Aí chamaram os técnicos, chamaram todo mundo e ninguém conseguia resolver. Aí eles chamaram um técnico aposentado, que tinha trabalhado na construção do navio. Aí ele veio de cá, veio de lá e pegou uma chave de fenda, foi no painel de comando e apertou um único fio. Só isso. Apertou um único fio e mandou o comandante ligar o motor. O comandante apertou o botão e o motor do navio, bum, funcionou na hora. Ele veio com o orçamento pro dono da empresa, cobrou $1.000. Aí o dono da empresa falou: você vai me cobrar $1.000 para apertar um parafuso? Aí o técnico ficou quieto e ele falou: então você faz o seguinte, coloca isso num orçamento, se você me convencer eu te pago. Aí ele foi pro cantinho, escreveu, veio com o orçamento, entregou pro dono da empresa e ele falou: paga o rapaz aí. Aí todo mundo ficou alvoroçado. O que aconteceu? O que ele fez? Aí ele olhou o orçamento. Apertar o parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $999. É esse. A gente não cobra a execução da tarefa, a gente cobra o saber fazer. Tá bom, galera? Abração para todo mundo. Professor Marcelo Moura.